Doc Online. Réponse de Femme, Notre Corps, Notre Sexe é uma curta-metragem com cerca de 8 minutos, realizada por Agnès Varda e foi lançada em 1975, o Ano Internacional da Mulher, em resposta a uma encomenda feita a vários cineastas pela Antenne 2, a televisão francesa. Agnès Varda foi uma cineasta belga radicada em França, filha de mãe francesa e com ascendência grega pela parte do pai. Varda nasceu em Bruxelas em 1928 e faleceu em Paris em 2019. Foi casada com o cineasta Jacques Demy. Ela conta com uma extensa obra de 47 filmes, realizados ao longo de mais de 60 anos de carreira. Carreira esta que precede o início da Nouvelle Vague, um movimento artístico inserido no movimento contestatário dos anos 60, no qual os filmes eram caracterizados por transgredir as regras normativas do cinema comercial. Varda é, pois, considerada a avó da Nouvelle Vague, mas sempre com uma abordagem autoral muito própria e dando sempre destaque a questões sociais e femininas. Embora os nomes mais citados da Nouvelle Vague francesa sejam Godard, Truffaut e Rohmer, Agnès Varda estreou, antes de todos eles, a sua primeira longa-metragem, La Pointe Courte, de 1955. O filme foi rodado quando a Agnès Varda tinha apenas 25 anos, e ainda sem qualquer experiência por detrás da câmara, mas evidenciava já elementos do radicalismo narrativo e visual que posteriormente iriam caracterizar o movimento da Nouvelle Vague. Com esse filme, ela antecipou formalmente e tematicamente os elementos que viriam a caracterizar o movimento da Nouvelle Vague. O recurso à montagem não linear, a mistura de ficção com documentário, o uso de locais e de personagens reais não idealizadas. Agnès Varda é uma referência incontornável do cinema. Além de cineasta talentosa, ela construiu uma linguagem cinematográfica inovadora com uma estética poética, política e revolucionária. O seu legado influenciou e continua a influenciar não só o cinema de autor e o documentário contemporâneo, mas também o feminismo e as práticas audiovisuais experimentais do século XXI. Varda nunca se prendeu a géneros ou fórmulas, transitando entre a ficção e o documentário, muitas vezes misturando os dois, entre as curtas, as médias e as longas-metragens, entre o cinema político, o poético e o autobiográfico. Agnès Varda foi uma das primeiras realizadoras a colocar as mulheres no centro da narrativa, não como objetos, mas como entidades complexas em constante formação. Filmes como este Réponse de Femme, que estamos agora a analisar, e também Cléo de 5 à 7, um filme de 1962, e Sans toi ni loi, um filme de 1985, mostram como Varda questionava os papéis sociais impostos à mulher, dando espaço a outras vozes femininas, inclusive as mais invisíveis. Além do feminismo, Varda abordou também temas como a pobreza e a exclusão social, o colonialismo, as questões ambientais e alimentares, a memória e o luto coletivo. Os seus filmes são obras de arte políticas, mas nunca panfletárias, evidenciando sempre um olhar sensível, crítico e humano. Apesar da sua enorme importância, o reconhecimento internacional pleno de Agnès Varda só chegou mais tarde, principalmente com a ascensão, no contexto cinematográfico, dos debates sobre as mulheres no cinema. Nos últimos anos de vida, ela recebeu diversos prémios, incluindo a Palma de Ouro honorária em Cannes, em 2015, o Oscar honorário da Academia, em 2017, e também uma nomeação para o Oscar de melhor documentário por Visage Village, de 2017. Réponse de Femme responde à pergunta o que é uma mulher? Com a sua habitual ousadia, a realizadora confronta de forma direta e criativa o sexismo, a objetificação feminina e os papéis impostos às mulheres na sociedade. Varda questiona o modo como a sociedade espera que a mulher seja mãe, esposa e objeto de desejo e como isso está profundamente enraizado em discursos religiosos, médicos e mediáticos. Em apenas 8 minutos, ela constrói um manifesto audiovisual feminista. A temática do filme gira em torno de 3 eixos principais: o corpo, o sexo e a identidade.
Para além de denunciar a mercantilização do corpo feminino, Varda aborda também temáticas como a maternidade e a liberdade sexual. Ao colocar mulheres de diferentes idades, diferentes etnias e classes, falando cada uma por si, Varda desafia a ideia de uma definição única do que é ser mulher. A estética do filme é marcada por uma montagem que mistura depoimentos de mulheres comuns, crianças, imagens simbólicas e atuações performáticas. Ao utilizar esta linguagem híbrida, que mescla o documentário, a performance, as imagens poéticas e os depoimentos diretos, a realizadora propõe um modo de fazer cinema que rompe com as formas dominantes do audiovisual, criando um espaço de fala alternativo, sensível e fragmentado. A justaposição de imagens do corpo feminino com cenas cotidianas e o tom, por vezes irónico, desestabilizam as visões normativas da mulher como objeto passivo. Lançado em pleno contexto da efervescência dos movimentos feministas, o documentário foi pioneiro, corajoso e inovador ao usar os meios de comunicação de massa, a televisão, portanto, para difundir uma crítica feminista radical face ao discurso que tentava, e tenta ainda hoje, reduzir as mulheres a funções, estereótipos ou aparências. Esta curta-metragem foi uma das primeiras manifestações explícitas do cinema feminista na televisão francesa. Agnès Varda não apenas deu voz a mulheres num espaço mediático que raramente lhes pertencia, mas também mostra que responder à pergunta "o que é uma mulher?" é, acima de tudo, questionar quem é que está a perguntar. Em vez de responder objetivamente à pergunta, Varda desconstrói a própria ideia de que essa pergunta possa ser respondida de forma única ou universal, dando voz a mulheres comuns e diversas, negras, brancas, jovens, idosas, mães, solteiras, artistas. Ela afirma que o feminino é plural, político e construído socialmente. E através desse gesto, ela recusa qualquer essência fixa do feminino, antecipando assim muitos dos debates contemporâneos sobre o tema. O filme é uma denúncia muito lúcida das estruturas patriarcais que regulam o corpo e o desejo das mulheres. Agnès Varda denuncia de forma clara e criativa a forma como os mídia e a cultura dominante reduzem a mulher a um corpo, muitas vezes explorado, sexualizado ou romantizado. A nudez da mulher no filme não é erótica ou passiva. Ela é ativa, confrontadora, politizada. É um corpo que se apresenta e não um corpo que se oferece. Varda subverte o olhar masculino, o male gaze, conceito desenvolvido por Laura Mulvey, e recusa a ideia da mulher como um objeto visual. 50 anos depois, e em tempos de debate sobre o direito ao próprio corpo, sobre a representatividade e a liberdade sexual, Réponse de Femme continua a ser uma referência para os estudos de género, comunicação, cinema e sociologia. Dado o atual ressurgimento de movimentos conservadores que objetificam a mulher, Réponse de Femme permanece atual e necessário, não apenas como documento histórico, mas como ferramenta crítica. Este filme é, de facto, um exemplo brilhante de como o cinema pode ser ao mesmo tempo arte, política e uma ferramenta pedagógica de intervenção social. Com uma linguagem experimental e acessível, Agnès Varda constrói uma obra revolucionária que amplifica vozes femininas silenciadas e propõe uma reflexão que continua a ser urgente. Quem define o que é uma mulher? O que é ser uma mulher? Há dois planos que, para mim, são os mais marcantes. Um em que se questiona se uma mulher é menos mulher pelo facto de não ter filhos, contrapondo a questão de se um homem será menos homem pelo facto de não ser pai. E um outro de uma mulher que questiona o seguinte: por um lado dizem-nos, esconde o teu sexo, e por outro dizem-nos, exibe-te, tu fazes vender. E, quer num caso, quer noutro, são reflexões que continuam a ser muito prementes na atualidade. Portanto, o filme continua muito vivo nestas questões. Esta curta-metragem constitui, portanto, um marco no cinema feminista e um poderoso manifesto em defesa da autonomia das mulheres. No entanto, à luz da atual expansão da linguagem queer e das lutas LGBTQIA+, podemos identificar nele certos anacronismos, especialmente por se centrar numa concepção da mulher cisgênero e na heteronormatividade.
Ou seja, algo que fez todo o sentido e que era progressista na época pode atualmente soar como insuficiente ou até como problemático diante dos novos paradigmas políticos e identitários. O filme centra-se numa concepção binária e biologizante da mulher, fazendo maioritariamente referências ao corpo feminino cisgênero, nomeadamente ao útero, à maternidade, à genitália e à nudez, como formas de opressão e identidade. Aliás, a primeira imagem do filme é do bebê, mostrando a genitália da menina. O que hoje em dia, com os avanços da teoria queer e da luta trans e não binária, pode ser lido como limitado, pois associa a identidade feminina exclusivamente a corpos com características anatómicas específicas, uma ideia que pode atualmente ser criticada como cissexista ou excludente. Embora o filme celebre a diversidade de mulheres em termos de idade, etnia e classe, ele não inclui explicitamente mulheres lésbicas, bissexuais, trans ou não binárias. A experiência da sexualidade é mencionada no filme, mas a norma heterossexual não é problematizada, o que pode ser visto como uma lacuna, especialmente num filme que se propõe a romper com as normas sociais impostas às mulheres. Mas apesar dos seus anacronismos, Réponse de Femme é uma obra fundamental e revolucionária no contexto dos anos 70 e tem aspectos que podem ser lidos, hoje em dia ainda, como antecipações ou aproximações do pensamento queer, nomeadamente a crítica à naturalização dos papéis de género, como o de mãe, esposa, cuidadora, a recusa a uma definição essencialista de mulher, a ideia de que o corpo é um território político e performativo, o que ecoa diretamente com o pensamento posterior de Judith Butler, e a valorização da pluralidade de vivências e do lugar de fala na primeira pessoa, no feminino.